Bota a foto do Ricardo aqui. O Ricardo Amaral Silva, de 36 anos. Esse é o Ricardo. Tá vendo aqui na tela? Tá um pouquinho bem do lado aqui, ó. Esse é o Ricardo. Ele tinha 36 anos. O que acontece com o Ricardo? O Ricardo, ele tinha uma empresa de transportes na cidade de Nova Odessa. Ele tinha um sócio. E ele emprestou R$500 mil para esse sócio. E aí chegou no dia de pagar, o sócio não tinha dinheiro. E aí o tempo foi passando, foi passando. E aí o Ricardo sempre cobrando. Ô fulano, eu preciso receber, eu preciso daquele dinheiro, eu preciso investir. Só que o sócio dele nunca tinha dinheiro. E ele decide ter uma ideia. Ele reúne os 3 funcionários que os 2 tinham na empresa. Um deles era o genro, genro do sócio de Ricardo. O outro era um funcionário normal e o pai do autor, que é um dos funcionários. Então, 3 pessoas participaram desse crime, ajudaram na execução. E num belo dia, o sócio fala assim, ó, eu não tenho dinheiro, eu vou dar um dinheirinho para vocês, vamos arquitetar a morte do Ricardo. E foi isso que aconteceu. Em um dia à noite, o Ricardo ali trabalhava até tarde nessa empresa de transporte. Aí o sócio deu tchau para todo mundo, tchau, já arquitetaram, já combinado aí com os 3 funcionários. Vou embora. O que ele fez? Ele tinha deixado uma montana com a chave no contato e saiu com o carro dele. Essa montana é o carro da empresa, era o carro da empresa. E ele vai até a casa de um dos funcionários, já tinha dado horário, já tinha ido para casa. Ele pega esse funcionário, deixa ele em uma área de mata que fica em frente a essa transportadora. E esse funcionário, com a ajuda do genro, que eu já conto o papel do genro, e o pai, executa com 9 tiros o Ricardo. E para parecer um roubo seguido de morte, que por nome se chama latrocínio, eles chegaram a levar uma correntinha de ouro do Ricardo, para quando a polícia chegar, parecer que foi aí um latrocínio. Eles não tiveram nem a pachorra de ligar para a ambulância para vir socorrer. Ricardo morreu. E quando a polícia chega, o cenário que foi montado ali parecia que tinha sido latrocínio. Mas depois da investigação, a Polícia Civil de Nova Odessa investiga daqui, investiga dali, monta um quebra-cabeça daqui, monta um quebra-cabeça de lá. Eles têm a conclusão e fecham o inquérito. O sócio de Ricardo mandou matar. O executor já sabia que a chave da montana estava no contato, porque o sócio já tinha deixado tudo certinho. Com a ajuda do genro, o sócio pediu para o genro, leva o fulano que executou para ir embora, leva, ele tira o carro daqui. Em um determinado momento, vocês colocam fogo no carro para apagar as provas. Então, o genro participa. Outro funcionário participa. E o pai de um desses funcionários também que trabalhava na empresa. Então, 3 funcionários. E o autor arquitetou tudo. O genro foi lá, levou o executor, deixou ele numa área de mata, colocou fogo no carro e tirou a vida de Ricardo. Os 3 foram presos. Quais são os 3, Gustavo? O genro do sócio, o funcionário que matou, confessou, e o outro funcionário. Os 3 foram presos. Só que o autor fugiu, segue foragido. Quando o autor viu que o genro foi preso, o outro funcionário também foi preso, ele fugiu, deu linha na pipa. E agora a polícia segue atrás desse foragido. O crime aconteceu em 26 de fevereiro deste ano. O crime aconteceu em 26 de fevereiro deste ano. E até agora o mandante do crime não foi encontrado. Nós conversamos via telefone com a viúva e ela contou para a gente como aconteceu e pede justiça para que o mandante deste crime venha pagar
pelo crime que ele cometeu. Põe no ar, eu quero ver aí, Brian, a conversa que tivemos aí com a viúva. Seja feita. Quem foi o autor do crime, a gente quer que pague pelo que fez, porque a forma que fizeram com ele foi muito injusto. Ele morreu sem defesa nenhuma. E a gente espera por justiça. Não acabou com uma família, acabou com uma estrutura, acabou com tudo. Acabou com tudo. Ele morreu sem defesa nenhuma, ele morreu num sonho. Como era o Ricardo? Como era o esposo? Como era o pai? Ricardo era um esposo maravilhoso, provedor da minha casa, provedor da minha família, era um patrão assim excepcional. Não tenho nem palavras para falar o patrão que ele foi naquela empresa. Quem conviveu com ele sabe, mas infelizmente ele achou que ele tinha amigos e não teve. Ele não teve amigos. E eu nunca esperei na minha vida que eu iria passar por isso. Eu acredito que morrer da forma que ele morreu ali, naquela crueldade, sem defesa nenhuma, sem ajuda. Morreu amigo ali, ele ficou ali, certo? E eu quero que a pessoa que fez isso pague. Eu quero que a justiça seja feita. Ele temia pelo pior? Chegou a comentar com você se estava sendo ameaçado ou não? Ou foi uma surpresa, ele não esperava que isso pudesse acontecer? Até a família mesmo. Não chegou a comentar nada. Ele era um cara bem seguro, uma pessoa assim que ele confiava muito nele mesmo. E até então, na hora do ocorrido, a pessoa sai lá do meio do mato e tipo, ele estava ali arrumando o caminhão dele, né? E foi pego pelas costas, né? Não teve nem o que ele... Então, sem comentários, não dá para entender o porquê, entendeu? O porquê. E a viúva